Bom dia, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Mudamos a nossa live para quinta-feira. Deixa eu mais esse filtro aqui, colocar um filtro mais harmonioso. Um monte de filtro novo aqui, né? Sejam bem-vindas, queridas. Mulheres novas chegando por aqui. Acho que eu vou deixar esse, está muito escuro. Oi, Elaine, bom dia, querida. Você tá bem? Aí, melhorou. Como vocês estão? Eu já tô assim, com aquela energia de dizer assim, olha, no nosso evento presencial, bom dia, maravilhosas! Estamos chegando. Sejam bem-vindas, queridas. O Instagram ainda tá mostrando que nós estamos entrando ao vivo aqui. Agora é isso, agora é quinta-feira com a Fran. E por que mudamos, né? Porque eu tenho uma formação, gente, que eu faço no período da manhã. E esse semestre mudaram a minha agenda por conta dessa formação que eu faço na área da psicologia. E aí eu precisei ajustar. Mas tá bom, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a mudança, ela também é importante. Então agora, quinta-feira, 8 horas da manhã, a gente sempre avisa, né, no Instagram, a gente sempre avisa nos stories, né, para os nossos grupos também de mulheres, que são vários grupos que a gente tem aqui. Sempre chega notificação avisando. E eu acho que vai ser bom, né? Quinta-feira também vai ser legal aqui pra gente ter essa conversa madura. Eu também quero falar dessa nova fase das nossas lives aqui, tá? Primeiro, mulheres que estão chegando agora. Eu sei que tem muita mulher que assiste a live na gravação, porque manda recadinho depois pra gente. Então, você que não consegue ver no horário, que assiste depois. Você, mulher nova que tá chegando no nosso Instagram, seja muito bem-vinda. Esse é um espaço pra gente. Eu tô com muito barulho aqui, tá, gente? Eu queria até que vocês falassem pra mim se esse barulho tá chegando aí. Me conte, né? Pra eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Porque calhou que hoje é dia do jardineiro aqui em casa. E eu não tenho como dispensá-lo, né? Não me atinei que hoje era dia dele vir, nesse mesmo horário. Então me fala aí como que tá esse áudio pra eu saber. Então, agora, às quintas-feiras, eu vou buscar, né, fazer uma live um pouco mais estruturada, né, já pra gente ir se conectando com o nosso evento presencial do dia 7 de março, tá? Então, mulheres que assistem na gravação, mulheres que gostam de estar aqui ao vivo comigo, já põe na agenda, né? Vai ser um dia, né, como sempre é o Despertar do Sucesso Feminino, é um movimento forte, profundo, transformador, para todas as mulheres que participam. É um evento que já impactou quase 3.000 mulheres, né, que já tiveram com a gente. Então sejam bem-vindas a entender um pouco mais sobre como se despertar para o sucesso, né? Como nós mulheres, na idade que nós estamos, no momento que nós estamos da nossa vida, como a gente pode acessar coisas que a gente ainda não acessou, né? Eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui, que acompanham a minha página, que acompanham o meu conteúdo, que acompanham o movimento que eu tenho feito com as mulheres, não são mulheres jovenzinhas, né? A gente sabe disso, são mulheres que já têm experiência de vida, são mulheres que já têm experiência profissional, né? Inclusive, consolidada, mas que ainda tem muitos desejos, né? E essa é a melhor fase da nossa vida. Ter cada vez mais desejos, né? Vontade de realizar coisas que a gente não realizou ainda. Então, eu falo sobre tudo isso aqui na live, né? Sobre a gente se desenvolver emocionalmente para entender as nossas travas, para entender o porquê a gente não consegue acessar, né? Porque algumas mulheres acessam, né? E realizam sonhos e a gente às vezes, né? Muitas mulheres estão ali estagnadas e paradas, sem direção, sem um caminho, né? E isso gera muita dor, muita frustração, né? Muito sentimento de não realização, sentimento de improdutividade, sentimento inclusive de estar perdida, né?
Então, quero dizer que você não está perdida, né? Se você chegou até aqui, esse é o seu lugar para a gente desconstruir esse padrão, né, de autocobrança que a gente carrega, da nossa própria ancestralidade, né? A mulher, ela já tem essa culpa, essa cobrança por não conseguir, né? Então, essas lives são pra gente já ir fazendo um esquenta para o que vai acontecer no nosso despertar de sucesso feminino, né? E eu gostaria até de convidá-las, né, a estar aqui às quintas-feiras, a fazer a inscrição de vocês para o despertar de sucesso feminino, que é uma oportunidade para estar entre mulheres, né? E agora há pouco estava gravando um áudio, né, para as minhas alunas do grupo de mentoria Jornada da Mulher de Sucesso, onde eu disse para elas, as mulheres são muito virtuosas, né? As mulheres, elas, quando fazem uma conexão verdadeira, elas se ajudam muito. Então, é isso que eu quero ver cada vez mais forte na nossa comunidade de mulheres. Eu estou trabalhando para isso, né? E essa minha ausência até um pouquinho no final do ano, no começo do ano, foi exatamente para reformular muita coisa que eu precisava, né? Pensar, meditar, né? Pensar para que nível a nossa comunidade vai, para o que nós queremos, né, levar para as mulheres de verdade. Então, nunca um despertar de sucesso feminino é igual ao outro, né? Nunca um evento é igual ao outro, nunca uma live é igual a outra, porque tem muita coisa acontecendo, né? E tem muita coisa acontecendo no nosso campo emocional, espiritual. Então, quero dizer para vocês que sintam-se bem-vindas nas lives. A Dani chegou agora há pouco. Ô Dani, fala pra mim como que tá meu áudio, porque aqui na minha casa tá um barulho alto pra mim, tá? Não sei se isso tá chegando aí pra vocês. Me conta aí se tá chegando, tá bom? Por quê? Porque tem um jardineiro aqui, eu fechei tudo, mas mesmo assim o barulho tá alto pra mim. Eu queria saber como que esse áudio tá chegando pra vocês aí, tá? Então, se vocês puderem me falar, por favor, falem, para que eu possa dar um jeito de adequar aqui. Certo? A nossa live de hoje é uma sequência de lives que eu preparei até o dia, né, do nosso evento presencial. Então, tá bem alto, vocês estão ouvindo? Deixa eu ver aqui. Tá atrapalhando, Elaine? Tá alto sim. Estão cortando grama? Estão. Deixa eu ver aqui o microfone, gente. Ao vivo é assim, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o microfone aqui. Cadê o microfone novo que eu comprei? Aqui. Vamos lá. Ao vivo. Alto sim, estão cortando grama, estão. Eu comprei um microfone novo aqui. A gente vai testar ao vivo, né? Vamos ver se ele vai funcionar. Não sei nem se ele tá carregado, gente. E aí eu vou dizer pra vocês, qualquer lugar que eu for para da casa, ó, tô com o microfoninho aqui, vamos ver se funciona, tá? Eu acho que ele não tá carregado. Deixa eu ver o outro, antigo. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui pra gente. Mas funciona, nunca fiz isso, tá? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou colocar aqui, eu acho que ele vai fechar o áudio agora. E vocês vão dizer pra mim se estão ouvindo ou não, tá? Vocês estão ouvindo? Conta aí, Elaine. Veja se abafou meu áudio. Ó, tá ligado. Vê se funciona assim. Vê se melhora o ruído. Me contem. Abafou? Vocês estão me ouvindo? Tá chegando um som melhor pra vocês? Me fala. Melhorou?
Abafou um pouco? Dá pra gente seguir? Sim. Ah, então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar na roupa, ver se melhora. Nossa, gente, que coisa, né? Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Podemos seguir? Ai, ótimo, que bom. Olha que legal, vou fazer sempre agora com o microfone, né? Porque daí não... Bom, vamos lá. Então, essas lives que vão acontecer agora, né, até o dia do nosso evento presencial, vai ser aí um esquenta pra gente, tá? Então, a live de hoje eu estruturei um pouco melhor, já pra gente ir entrando nesse fluxo do entendimento do que vai acontecer lá, né? E quem já participou, coloca aí embaixo, comenta aí com as mulheres o quanto profundo é o nosso evento, um evento que é de impacto emocional, né? Porque é um sacode. Dá pra ouvir o som do jardineiro, mas melhorou o seu som. Ok, então tá bom. Acho que eu até vou segurar ele aqui, ó, pra ficar mais pertinho. O problema é que esse daqui é o antigo, o outro eu não... Liguei de novo. Tem que ficar toda hora olhando se ele tá ligando. Por isso que eu vou dispensar esse daqui e carregar o novo que chegou. Vamos lá, mulheres. Vocês vão pontuando aí pra mim, tá? Eu acho também que o jardineiro foi mais lá pra fora agora. Então o som também tá menor aqui pra mim agora. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade emocional ser o primeiro marco do nosso sucesso, né? E o que eu falo aqui pra vocês, gente, é o que aconteceu comigo na minha jornada profissional, o que vem acontecendo também comigo, né? Porque a gente não para, né? Autoconhecimento, desenvolvimento de espiritualidade, de conexão com a gente mesmo, não para nunca. Então, depois que a gente entra nesse fluxo e que a gente entende que muito das nossas travas são emocionais e que a gente não acessa níveis... Ai, que bom, Elaine! Ai, graças a Deus! Ficou bom agora o áudio. Então, a gente sabe que... a gente tem, né? Mais saltos quânticos, vamos dizer assim, a gente tem na nossa vida pessoal e profissional, tá? O tema é sobre essa responsabilidade. Aí a Rô, que é nossa aluna, né? Tá dizendo aqui, bom dia, Fran, bom dia, maravilhosas. Essa é a forma como a gente fala uma com a outra, né? Bom dia, maravilhosas. E o nosso bom dia do evento presencial, eu tô com muita saudade dele, né? Às vezes eu falo, meu Deus do céu, não vai chegar logo pra gente se encontrar? Que pode trazer suas convidadas, mulheres novas cheguem, né? Se acolham junto com a gente, porque vai ser muito gostoso esse evento, né? O primeiro do ano, sem maravilhosas. Então vamos lá. Eu quero falar sobre essa responsabilidade, né? Que quando a gente toma consciência dela e agarra essa oportunidade, a gente se mantém viva, né? No nosso lugar mesmo de força na nossa vida, no nosso trabalho, né? E quando a gente está desconectada dessa responsabilidade, a gente se desconecta do todo, né? A gente se desconecta da nossa profissão, dos papéis sociais que ela nos exige, né? Do nosso negócio, inclusive. Eu fiz uma live há pouco tempo atrás falando desse papel social que a gente escolhe, né? Empreender é um papel social, é um lugar que a gente escolhe estar, né? Mas a gente tem a dificuldade de tomar a responsabilidade dessas habilidades e competências técnicas e comportamentais que ter uma carreira exige, né? Então, eu falei no áudio, vou tirar, tá? A proteção aqui, porque agora eu fui lá pra fora. Melhorou? Porque ele tá mesmo falhando esse daqui, eu tenho que carregar o novo.
Tá, vai me pontuando, tá, Dani? Vai falando isso, tá tudo certo. Então, agora eu tirei a proteção e eu acho que vocês não vão ouvir, porque ele foi bem lá pra fora agora, né? O jardim é grande, então ele foi lá pra fora. Então, assim, nós precisamos, né, começar a olhar para o nosso comprometimento, especialmente emocional, que é o primeiro passo para a gente entender o que acontece com a gente, né? O que a gente está fazendo da nossa vida pessoal e profissional, em que lugar que eu estou, em que momento da minha vida eu estou, quais são os significados das coisas que acontecem na minha vida. Então, eu comecei essa live, inclusive, falando, né, das nossas frustrações, né, da falta de energia, muitas vezes, que a gente tem para dar seguimento num projeto, falta de produtividade, sentimento de frustração, sentimento de estar perdida, e um monte de sentimento, né, que vai se acumulando dentro da gente e que isso vai impedindo a gente de seguir, tá? Então, essa responsabilidade, ela é envolvida por um hábito que a gente precisa aprender a desenvolver, né? Então, nós vamos falar desse primeiro hábito, que é a gente abraçar a nossa consciência em ser mais proativo na nossa vida, né? Então, trazendo como um dos hábitos de performance mesmo, das pessoas que performam no seu trabalho, na sua carreira, performam na sua vida pessoal, que é a capacidade de se tornar uma pessoa cada vez mais proativa. Então, eu separei algumas coisas pra gente falar sobre isso, né? Então, a gente entender que a proatividade não é agir muito. O que é isso? Algumas mulheres, elas entram num campo de batalha tão frenético que elas abrem várias portas, várias ações, né? Acreditando que essa proatividade, né, que essa, não é nem proatividade, que essa execução excessiva de tarefas e de compromissos vai levar ela para o sucesso. Então, enquanto eu não tomei consciência disso, eu não fui uma mulher produtiva, né? O que eu quero dizer com isso? Teve épocas da minha vida que eu dava sim para todos os projetos, né? As pessoas apresentavam o projeto, eu dizia sim, eu quero, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, né? E eu ia abrindo. Então, assim, era palestra em tudo quanto é lugar, às vezes assim, em ambientes que nem faziam sentido, sabe? Mas era uma força que vinha dentro de um entendimento distorcido, que era, quanto mais eu fizer, mais sucesso eu vou ter, né? E aí vem muita frustração acoplada, porque a gente abre muitas portas ao mesmo tempo e nem todas fazem sentido. Já fiz uma live também falando da metáfora da porta aqui, né? Não vou entrar nisso de novo hoje. Mas todas as vezes que a gente entende que a produtividade, tô olhando para cá porque eu fiz várias anotações, tá? Que a gente entende que a produtividade é agir, né? Ter muitas ações no seu plano, né? É um engano, porque nós já temos as nossas atividades enquanto mulher, né? Muitas aqui têm filhos pequenos, têm filhos adolescentes, têm demanda da sua casa, né? E aí se enche de ideias, porque esse é o nosso melhor. Ideia e criatividade faz parte da nossa essência do feminino. A criação faz parte da nossa essência feminina. Porém, nós precisamos aprender a trabalhar com ela, né? O que eu quero criar, o que eu quero colocar para funcionar na minha vida, desde que me faça sentido de verdade, desde que tenha um significado e que tenha um propósito para aquilo. Porque senão vai acontecer com você o que aconteceu comigo anos atrás, né? Como eu acreditava que o sucesso era abrir um monte de portas, estar em evidência em todos os lugares. Eu fiz muitas coisas, muitas. Eu já tive uma agenda 3 vezes mais agitada do que eu tenho hoje. Olha que eu tenho uma agenda agitada. Mas eu já tive 3 vezes mais, né? E se eu disser para vocês, quantos daqueles projetos que eu encabeçava, que eu estava fazendo presença, que eu ia em tudo, quantos deles realmente me trouxeram um retorno
pessoal, profissional e dinheiro? Pouquíssimos, né? Porque quando a gente está em todo lugar, na verdade a gente não está em lugar nenhum. Quando a gente está fazendo muita coisa, se ocupando de muitas coisas, na verdade a gente não está fazendo nada, né? Então, essa live é para a gente ter um entendimento do que é ser proativo, né? Porque a proatividade traz a produtividade. Só que a produtividade não é o excesso, não é o excesso de execução. Então, que nessa live a gente comece a construir um pensamento do que a gente vai precisar ter lá no evento presencial, né? De quantas portas eu tô abrindo. Então, eu quero inclusive dizer que estar no evento presencial, é claro, existe conexão, existe network, as mulheres viram amigas, né? Fazem projetos depois juntas, se encontram, se conectam, é muito legal. Porém, esse não é o principal objetivo, né? Porque tem muitas mulheres que aproveitam o mês de março para ir em todos os networks femininos que elas são convidadas e elas não escolhem estrategicamente aquele que faz mais sentido, aquele que vai trazer um ganho, seja emocional, espiritual ou financeiro, né? Que realmente vai trazer um ganho para ela. Então ela acaba participando de tudo, porque para ela a meta é quanto mais foto e stories ela fizer, melhor, né? E aí depois, como que isso fica? Qual é o sentimento que vem, né? Quanto de negócio eu realmente fiz? Era um ambiente que eu deveria estar? Como eu me senti lá, né? Então, é um chamado, né, desse primeiro hábito, que inclusive tem um livro, gente, muito, muito, muito bacana. Eu sempre falo dele, é um livro antigo, que fala dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele é um livro que traz ali uma ordem de pensamento, sabe, sobre o nosso processo evolutivo, entre outros também, que eu, de vez em quando eu vou citando alguns aqui, mas esse especificamente que eu falei agora, dos 7 hábitos, ele traz uma consciência, né, que eu não terei resultado com excesso de execução, com excesso de compromisso, com excesso de janelas abertas, com excesso de portas abertas. Por quê? Essa não é a energia do feminino, né? A energia do feminino, ela é observadora, criativa, na presença, estrategista, né? Então, pra gente já ir entendendo que se eu estou dizendo sim para tudo, né? Para todos os projetos, como eu fiz um dia lá atrás, já contei para vocês, o quanto essas atitudes, né, que eu entendo como proatividade, estão de verdade contribuindo para o meu sucesso. Então, voltando a falar do meu exemplo, que alguns anos atrás eu acreditava que quanto mais projetos eu tivesse, quanto mais contatos com as pessoas eu tivesse, quanto mais evidência eu tivesse, quanto mais lugares eu tivesse, né, mais negócio, mais crescimento eu faria. E isso não aconteceu. Então, o que a gente precisa pensar? Dentro da nossa energia feminina, de uma forma estratégica. Então, o que hoje faz mais sentido para você, né? Quais são os lugares que você quer frequentar? Por que você vai lá? Que tipo de mulher, né? Não vou nem falar mulher, né? Vou falar cliente. Que tipo de cliente vai estar lá para você, se esse é o seu objetivo? Se é vender mais, se é conectar com pessoas, né? Porque, gente, estar no meio da baciada, né? Não estar em evidência. Essa é a verdade. Você vai fazer um monte de foto, né? Todos esses compromissos. Você vai colocar um monte de coisa no Instagram, mas qual é o seu objetivo? Qual é o significado para tudo isso? Né? Depois que passar tudo isso, você vai pensar, poxa, continuo me sentindo perdida, né? Continuo me sentindo frustrada e nada acontece na minha vida. Né? Então, a proatividade, ela tem uma direção onde a gente começa a entender, eu trouxe alguns tópicos importantes, a diferença entre reagir, né, e escolher. O que é reagir? Tudo que chega para você, você quer fazer, né? Todas as oportunidades são oportunidades. Nem sempre são oportunidades que vão gerar um resultado para você. Né? Então, começa por aí.
o quanto eu reajo, né? Às vezes, gente, hoje com um olhar diferente sobre isso, eu agradeço a oportunidade e sei que aquilo não faz sentido. Então, eu não me envolvo, né? Deixo na estante de opções, porque eu sei que a nossa energia, ela é infinita, porém somos seres humanos, certo? E aí, a gente tem um nível de energia para ser gasto durante o nosso dia. E aí eu quero te perguntar, essa energia que você coloca nos seus projetos, né, nas suas preocupações, nas suas angústias, como ela é para você? Você fica muito tempo, olha que interessante agora eu falando de tempo e de energia, porque é o quanto que você coloca de tempo em uma tarefa, em algo que você se envolveu, em algo que você se comprometeu, porque quando a gente tem a certeza de que essa ação é realmente uma proatividade que vai me trazer uma produtividade, então a gente tem a certeza de que ela vai trazer um retorno significativo para nós. Seja emocional, seja intuitivo, seja espiritual, seja financeiro, seja para os negócios. É possível que a gente possa analisar esses efeitos. Então a pergunta é, o tempo que você empreende hoje na sua vida, para cada compromisso que você estabeleceu para você, qual é o ganho que se tem? Né? Porque quando eu não tenho essa consciência, eu corro o risco, e tem muitas mulheres que estão nesse lugar, de entrar num processo de vitimização. Porque assim, como eu não sei o que é produtividade, e eu tô sempre fazendo, eu tô fazendo coisas inclusive para outras pessoas, e deixando de fazer para mim. Então a gente entra nesse fluxo e as coisas começam a não dar certo. Porque muitas coisas ao mesmo tempo, é muita energia ao mesmo tempo, é muito compromisso ao mesmo tempo. Se você não faz uma seleção, vai faltar energia para algumas coisas. E normalmente falta energia para coisas importantes. Né? Porque coisas importantes ativam um lugar dentro da gente que se chama compromisso. E nem sempre estamos na posição madura e adulta para assumir compromisso. E aí, de uma forma silenciosa e invisível, o que acontece? A gente se esconde, foge e só faz aquelas coisas que nos trazem prazer, que nos trazem, né, lugares, pessoas, mas que na verdade não te traz um resultado nem emocional e nem financeiro. Por quê? Porque existe uma busca, né, por um pertencimento, de estar em evidência em tudo, mas o resultado mesmo, que é algo importante, não vem, né? Então, esse olhar, é nesse nível que nós vamos falar no Despertar do Sexo Feminino. É nesse nível que eu quero trabalhar com as mulheres, né? Que muitas já se inscreveram, outras estão chegando agora para fazer inscrição. Mas é nesse nível que nós vamos trabalhar. No nível da maturidade. Primeiro que lá não vai ter criança, né? Lá é um evento para mulheres acima de 30 anos. Então, ou, né, mulheres que estão buscando o nível de maturidade. Então, a gente precisa começar a entender o que é produtivo para mim, uma vez que, se eu abraço tudo, se eu quero executar tudo, se eu estou fazendo tudo para todo mundo, né? E quando eu falo de tarefas, eu falo de tudo, tá? Eu falo do trabalho, eu falo da sua casa, dos seus amigos, de tudo que você tem feito, onde você tem colocado a sua energia e qual é o tipo de resultado que você quer ter sobre aquilo, né? Onde eu empreendo a minha energia? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer na live de hoje. Onde eu estou empreendendo a minha energia? Porque, gente, muitas mulheres estão empreendendo energia onde só estão ali para serem aceitas. Retorno emocional nenhum, né? Sempre
no coitadismo, na vitimização, né? Então, a gente precisa tomar um cuidado com isso. Porque sair do lugar da reclamação é um processo mental forte e poderoso, né? Nós estamos falando de mentalidade. É querer sair desse processo. É querer fazer melhores escolhas para o nosso trabalho, para a nossa vida. Então, a gente recebe, sim, claro, mulheres que estão no nível da reclamação, né? E é por isso que nós fazemos esse trabalho. Quando eu falo nós, gente, porque tem mais mulher envolvida, tá? Tem minhas alunas que estão envolvidas nesse processo, que estão sempre junto nos eventos, é minha equipe. Então, eu não faço esse trabalho sozinha, né? Então, a gente precisa olhar para isso com mais afinco, compromisso consigo mesma e entender onde é que eu estou empreendendo a minha energia e qual é o resultado que eu estou tendo. E em muitos momentos você vai descobrir que você empreende energia demasiadamente para pessoas que não contribuem nem o mínimo de energia com você. Né? Para projetos que não te trazem nem o mínimo do que você precisaria para caminhar com a sua vida pessoal e profissional. E porque, de novo, porque estamos lá? Porque algumas mulheres estão lá? Por terem uma necessidade emocional de fazerem parte de alguma coisa. Então elas abrem várias portas, várias janelas e vão se comprometendo com tudo menos com elas mesmas, né? Vou voltar para o meu script. Então, a diferença entre a gente reagir, né? Reagir a tudo isso, aceitar tudo isso e empreender a sua energia num lugar que não te traz nada, né? Ou em alguma coisa que não te traz qualquer tipo de resultado, seja financeiro ou emocional. E escolher melhor, né? Então, no dia de hoje, eu escolho empreender a minha energia em quê? Né? Talvez você se dê conta que precisa empreender sua energia na sua saúde, né? Talvez você se dê conta que precisa empreender sua energia na sua vida amorosa. Talvez você descubra que precisa empreender melhor a sua energia no seu negócio, na sua carreira, né? Cada mulher vai entender esse recado, né? Ela vai entender. Então, a proatividade, né, ser proativo, dar o primeiro passo para o compromisso comigo mesmo é um passo gigante para a sua produtividade, porque aí você começa a escolher melhor o que você deseja fazer e o que você quer fazer de verdade, e inclusive o resultado que você quer ter, né? Porque empreender energia onde não tem qualquer retorno, inclusive emocional, vai te deixar ainda num lugar de muita frustração e de reclamação, inclusive, né? Eu quero falar agora que mulheres competentes que ainda operam a partir da validação, né? Então, esse processo todo de proatividade, de fazer um monte de coisa, de aceitar tudo, falem sobre o meu áudio, tá? Por favor. Se ele tá chegando bem pra vocês aí. Esse processo é uma busca pela validação, né? E como é dispendiosa a energia da validação, como é dispendiosa, o quanto eu preciso despender de afazeres, né? De comprovações sobre o que eu faço para eu ter uma validação, né? Então, olha que interessante o lugar, né, que nós chegamos emocionalmente. E aí a gente fica lá. Então, o excesso de execução na sua vida pessoal e profissional, quando eu faço execução, são as tarefas, são os fazeres, são os compromissos. É muito provável que você esteja ali por uma questão de validação. Falem do meu áudio, por favor. Tá muito barulho para vocês. Eu coloco o abafador aqui. E depois, gente, quero falar dessa maturidade, né, de responder, de dar respostas, de falar para as pessoas. Isso é importante ou não para mim? Às vezes a gente nem precisa falar, né? Está chegando um áudio sim? Tá bom, querida. Um beijo para você, amada. Saudade de você. Ainda vamos estar juntas, hein, se Deus quiser. Então,
Eu quero dizer isso para vocês, né? Que a maturidade, ela é construída, né? Ela é um passo de cada vez quando eu começo a fazer essas escolhas, quando eu não reajo a tudo, sabe? Quando eu não tenho aquela necessidade de estar em todos os lugares, com todas as pessoas, com todos os projetos, e essa consciência de onde eu posso e tenho condições emocionais, espirituais, pessoais, tudo junto, para me comprometer, né? Começou o barulho, né? Vou colocar o abafador de novo, tá? Para dar uma atrapalhadinha, né? Que é natural também. Vocês sabiam que no nosso evento presencial, Dani, vê se a gente já teve, né? E sempre tem alguma questão com áudio, com o microfone que não funciona, né? Por que será, né? Porque tem um movimento, né, espiritual, oculto, emocional, que quer impedir mesmo, né? A gente de levar para as mulheres, e tem tudo isso que acontece, né? Então, eu não sei se está acontecendo aqui hoje, esse barulho, não foi programado, na verdade foi programado, mas não me avisaram, e tá tudo bem, né? Vamos ver se voltou. Fala aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Fui lá pedir pra eles baixarem, saírem um pouquinho daqui do lado da minha janela. É isso, tá? Eles foram lá avisar. Então, eu tava falando pra vocês, né, que é comum de acontecer, né? Essas surpresas. A gente já teve evento presencial que o nosso som não funcionou, né? E por quê, né, gente? Porque tem um movimento também. Então, eu tirei, tá? Porque ele tá mesmo falhando. Eu tirei. Mas vai melhorar, tá? Ele vai desligar lá um pouquinho, eu pedi uns 15 minutos pra gente ficar mais um pouquinho aqui. Parou, né? Não teve jeito, gente. Eu tive que pedir pra ele parar um pouquinho. Mas vamos lá, pra gente conseguir, né, entregar essa live com qualidade pra vocês. Então, meus amores, a gente tava falando de maturidade, né? Então, essas escolhas, elas envolvem, sabe? A gente construir a nossa maturidade. O despertar de sucesso feminino é pra isso, sabe? É pra gente usar da nossa proatividade com mais inteligência, né? Entendendo que ser proativa não é a gente se envolver com tudo, né? Recentemente, eu escutei de um mentor, né, que eu acompanho, e foi há muitos anos, né, que eu acompanho ele. Ele disse assim na nossa conversa, né, com os alunos dele, ele disse assim que quando a gente está em todos os lugares, a tendência é que as pessoas te valorizem menos. Eu fiquei bem pensativa sobre isso quando ele disse. E eu fiquei pensando exatamente isso, né? Aí eu fui refletindo e quero compartilhar com vocês.
Porque, de uma certa forma, faz sentido. Porque quando a gente está muito disponível para tudo e para todo mundo, as pessoas não valorizam. E aí é que vem aquele sentimento, assim, de você... O sentimento e que se transforma numa fala depois das mulheres. Elas dizem, eu faço tudo para todo mundo e ninguém reconhece. Né? Nossa, eu faço tudo para o meu marido, para os meus filhos, eu resolvo tudo na minha casa, mas ninguém dá valor para isso. Nossa, no meu trabalho eu faço tudo, eu que resolvo tudo para as pessoas. Quando eu preciso, eu não tenho isso. Isso é uma fala muito comum, né, na vida feminina. Mas é por isso. E aí mais uma pergunta, né? Porque a primeira pergunta de reflexão profunda de hoje é onde que eu tô colocando a minha energia, né? Onde eu tô empreendendo a minha energia. E a segunda é a gente pensar sobre isso, o quanto eu estou disponível. Que a disponibilidade, gente, tô disponível. A todo momento tô disponível para todo mundo. Pensem sobre isso. Muitas de vocês estão 100% disponíveis. E quando as pessoas percebem que vocês estão 100% disponíveis, elas usam essa disponibilidade. Elas vão usar, né? Porque você está disponível. Então, você responde tudo a todo mundo o dia todo, né? Passa horas no seu WhatsApp. Aí você responde toda a demanda da tua casa. Aí você responde toda a demanda do seu trabalho, né? E aí, dentro de todas essas demandas, você tá sem metas, você tá sem resultado, você tá permitindo, né? Então, escolher, desenvolver o nível de maturidade realmente é uma escolha, né? Ser mais proativa e cuidar dessas ações de uma forma mais estratégica e criativa já é uma energia do feminino, que talvez você esteja distante dela, desconectada dela, né? A mulher, ela nasceu para estar na liderança. Ela nasceu para ser rainha, né? Só que ela tá ali igual uma plebeia, né? Fazendo tudo, né? Por quê? Porque sente a necessidade de estar no centro de tudo. A maioria das mulheres que estão cansadas e exaustas, elas sentem que se elas não estiverem no centro da decisão, já vou falar o que isso significa, quando elas estão no centro da decisão de tudo, elas estão sendo valorizadas, elas estão sendo olhadas, né? E aí, isso não é real. Por quê? Porque no fundo elas estão tão disponíveis para todo mundo e não estão nem um pouco disponíveis para ela mesma. E isso tem uma questão com o ego, né? Eu falei outro dia isso para uma aluna e foi forte, foi profundo, acredito que ela tenha refletido sobre isso, mas na maioria das vezes somos egoístas, porque a gente acredita que as pessoas não são capazes de resolver as coisas, e elas são. Então, por que egoísta? Porque nós mulheres, escutem isso, nós tiramos a capacidade do outro de cuidar das coisas. É como se a gente dissesse assim, para os maridos, para os filhos, para as pessoas no trabalho, vocês não são capazes de fazer. Só eu sou boa nisso. Só eu sei resolver, né? E aí essas pessoas ao redor, como você está disponível, você resolve tudo, elas entram numa zona de conforto e tá tudo bem para elas. Então elas vão demandar cada vez mais para você. Mas é egoísmo, né, da nossa parte, acreditar que o outro não é capaz de se desenvolver, que o outro não é capaz de fritar um ovo sozinho, que o outro não é capaz de iniciar a janta antes que você chegue, tem que ser você, né? Aí tem que ser você para pagar as contas, tem que ser você para resolver os problemas do banco, tem que ser você para resolver tudo, né? Então, as mulheres, elas estão também nesse lugar, muitas delas, porque são egoístas, porque o ego chega na frente e não permite descansar, não permite que o outro faça. E aí isso é tão inconsciente que o relato é diferente. Ela diz assim, o meu marido não faz nada para me ajudar, os meus filhos não estão nem aí, que eles não percebem que eu trabalho, que eu preciso de ajuda.
né? Então, gente, esse tema de hoje, esse compromisso com o emocional, esse compromisso com o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para a gente falar de sucesso. Porque veja bem, como é que uma pessoa tem sucesso, né? E sucesso envolve questões emocionais, envolve questões espirituais, intuição, sucesso envolve performance. O que é a performance? Né? Competências técnicas e comportamentais para aquilo que você escolheu fazer e realizar, né? Então, é um conjunto. Como eu vou performar com habilidades técnicas e comportamentais se o meu emocional tá distorcido, bagunçado? A forma como eu me vejo é totalmente distorcida. A forma como eu estou disponível para as pessoas. Como? Então, nessa live de hoje, eu trouxe tudo isso pra gente pensar, né? E aí, eu trouxe um item que é assim, ó, o fim da vitimização. Para, gente! Vem pro despertar do sucesso feminino, que é nesse nível de fala que a gente vai ter lá. Por quê? Porque o papo é com mulher madura. O papo é para despertar o sucesso. É pra gente tomar consciência sobre isso, entende? Então, assim, não dá mais pra gente ser egoísta. Somos egoístas, não estamos deixando as pessoas ao nosso redor se desenvolver. A gente quer fazer tudo pra filho, pra marido, pra todo mundo. E aí não faz nada pra si mesma. Isso nem é saudável para as pessoas que convivem com você. Não é, porque elas se sentem menores. E aí vão falar de visão sistêmica, né? Uma mulher que resolve tudo no seu casamento, ela tá dizendo o quê? Ela tá dizendo pro marido assim, eu sou maior que você. E num casamento não pode existir isso. Os dois são do mesmo tamanho, homem e mulher. Os filhos são pequenos, os pais são grandes. E essa relação é de igual tamanho, né? Mas quando essa mulher é egoísta, né? E não deixa... Aí a mulher diz assim, Fran, mas assim, eu tô tanto tempo casada que meu marido não sabe fritar um ovo. E agora, depois de 20 anos, eu vou fazer isso? Vai, porque enquanto você estiver disponível 100%, ele não vai fazer nada, ele não vai te ajudar, né? Põe ele na roda, né? Pede ajuda, fala, eu preciso que hoje você faça isso, né? E curiosamente, os relatos depois assim, nossa, Fran, imaginei que ele fosse brigar comigo, né? Imaginei que... Nossa, me ajudou. Fica surpresa pela ajuda que recebeu, que normalmente recebe, né? Então, a gente diminui o outro. Mais uma vez, o nosso ego, né? Então, ser proativa é também a gente bater um papo profundo com o nosso ego, sabe? Entrar no estado de vulnerabilidade, pedir ajuda, saber que precisa de ajuda. O sucesso não vem de uma forma solitária, ninguém. Vocês podem, eu sei que vocês acompanham várias pessoas de sucesso na mídia, pode prestar atenção. Eu mesma só acessei resultados maiores, conquistas, porque eu permiti ser ajudada, porque eu permiti liderar, né? E aí, gente, tudo isso é sobre autoliderança. E para quem empreende, para quem tem equipe, por exemplo, e não desenvolve a sua liderança, tá diminuindo os seus colaboradores. Na verdade, você tá pagando de bobeira, porque você quer fazer tudo. Sabe o que eu escuto muito nas mentorias de negócio aqui, principalmente as mentorias individuais, né, que eu tenho mais contato com as mulheres ali, de frente ali uma para outra, o medo, né, de trazer pessoas para a equipe, o estagiário, uma pessoa né, que vai vir para se desenvolver dentro da empresa dela, ela diz... eu não dou certo contratando pessoas, porque não fazem do jeito que eu quero e depois eu tenho que refazer tudo de novo. E a mesma coisa dentro de casa, quando a pessoa age assim no trabalho, ela age em casa também, né? Então, e quando ela age em casa assim, ela age no trabalho também. Ela não permite que as pessoas se desenvolvam. E isso não é liderança. Liderança é a gente permitir que todo mundo à nossa volta tenha o seu papel para nos ajudar no nosso objetivo, né? E aí, claro, né, se tiver alguma mulher com filho pequeno
aqui nessa live, vai dizer, Fran, de Deus, nossa, mas os filhos, quando são pequenos, são muito dependentes. Sim, mas essa fase passa, né? E ela vai passar mais rápido se desde pequeno você ensinar também, né? Cada um tem a sua tarefinha desde pequeno, né? Então, prova, né, concreta aqui, né? A forma como eu precisei conduzir para que o meu trabalho acontecesse, e eu vim para o home office quando eles ainda eram pequenos. Então, eu tive que educar. Ó, agora o escritório da mamãe tá aqui com as mulheres, conversando com o cliente. Agora, vocês não podem entrar aqui. Isso é liderança dentro de casa, né? Então, é claro, sim, nosso universo, né, feminino é vasto. Porém, o quanto nós estamos empreendendo nossa energia para reclamar, vitimizar, sem tomar nenhum tipo de atitude de proatividade. Eu acabei de falar de uma, né? Que é educar os filhos para eles saberem o que você faz, qual é a sua profissão, o quanto isso é importante para você. Porque eles também no futuro vão valorizar quem eles são, o que é importante para eles, o trabalho deles. É em casa que eles vão aprender. É o que você está mostrando para eles. E isso é um chamado também para aquelas mulheres que depois da maternidade estão se sentindo perdidas, né? Então, há um caminho da gente se reconectar com a nossa individualidade, né? Com quem a gente é, com quem a gente sonha ser, porque a maternidade, ela não anula quem a gente é, né? Ela traz muita transformação, principalmente emocional, né? É uma outra fase da nossa vida, mas ela não anula os nossos desejos. Ela muda, inclusive, os nossos sonhos, mas ela não anula, né? E tem mulher se anulando, né? Tem mulher desistindo das coisas que ela sempre sonhou, que ela sempre gostou. Então, minhas queridas, eu sinto muito, né, pela nossa live desde o começo, ficar com áudio ruim, mas não se preocupem com isso. Toda quinta-feira a gente, né, eu estarei aqui às 8 horas da manhã, conversando com vocês, trazendo. Então, hoje a gente falou sobre a proatividade e a produtividade, né? O que a gente precisa realmente aprender sobre isso. E o ápice desse entendimento é a gente olhar para o nosso ego. Porque quanto mais egoístas a gente for, né, menos a gente deixa as pessoas à nossa volta fazer coisas. E aí a gente entra num excesso de tarefa muito grande e isso não é a proatividade. Entrar na frente e querer resolver tudo não é proatividade, é o que eu posso resolver hoje. O que compete a mim, o que eu posso deixar para o outro, isso é produtividade, porque eu faço escolhas, né? Isso eu posso me comprometer, isso eu não vou dar conta de me comprometer. E aí o fluxo é o qual? É as mulheres querendo dar conta, não vai dar de tudo. Você não vai ter energia suficiente para você dar conta de tudo. Então, você precisa se educar, se autoconhecer e educar as pessoas à sua volta a contribuir com a sua produtividade. E aí sim, quando vocês começam a fazer as escolhas estratégicas para terem resultados, aí muda. Daí as coisas começam a mudar, tá? Então, só um pouquinho do que vai acontecer no dia 7 de março. Vou falar mais profundamente sobre isso. Vamos fazer muitos exercícios entre mulheres, tá? Então, é um momento potente, de muito autoconhecimento, voltado para o despertar do sucesso. Porque quando eu me desperto para as coisas que eu mesma estou provocando para minha vida, aí eu viro o jogo. Aí eu saio da reclamação, da vitimização, eu saio da frustração, eu saio da necessidade da validação e eu vou empreender energia para as coisas que vão acontecer de boas na nossa vida. Certo, minhas maravilhosas? Um beijo para vocês. Espero que quem vai ver na gravação consiga consumir um pouco desse papo que a gente fez aqui hoje. Eu vou ficando por aqui, né? 5 minutinhos já pra gente acabar. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Como fazer a inscrição para o Despertar de Sucesso Feminino? Você pode clicar no link da bio, você pode mandar um direct. Lá na bio tem nosso telefone, qualquer telefone que você clicar ali, você vai ser bem recebida para fazer a sua inscrição. Manda mensagem pra gente, tá? E as mulheres que já fazem parte da comunidade, já tem o telefone do suporte, só ir direto, né? E pedir para fazer
a reserva de vaga. Certo, minhas queridas? Espero encontrá-las no dia 7 de março. Um beijo no coração de vocês. Vou colocar aqui um mantra da nossa comunidade para vocês irem sentindo. Eu lidero a minha vida. Esse é o nosso mantra. Sem egoísmo, apenas se priorizando. Certo? Um beijo. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Fala mais desse evento. É presencial? É presencial, Rô. É presencial sim. Vai acontecer em São José dos Campos, no dia 7 de março. O evento de um dia inteiro começa às 9 da manhã, vai até às 18 horas, tá? É um evento de impacto emocional para as mulheres, para que a gente possa tomar cada vez mais consciência. O objetivo é acessar um nível de maturidade mais profundo, mais construído, para a gente realizar os nossos sonhos, tá? E tudo que a gente deseja fazer nessa fase da vida que a gente está. É para todas as mulheres, tá? Normalmente são mulheres acima de 30 anos ou mulheres que estão em busca, de até mulheres com menos idade, mas que estão em busca de autoconhecimento e de um direcionamento na vida profissional e pessoal. Mas normalmente o nosso público são mulheres acima de 30 anos, né? São mulheres que já estão numa outra fase, que estão desejando, né, construir um caminho diferente, com mais maturidade. Então, o objetivo é que todas nós juntas possamos subir o nível de maturidade, né? E dentro do evento, a gente tem muita oportunidade de dinâmicas relacionais, sistêmicas também. Eu uso várias ferramentas de autoconhecimento e de gestão, né? Vamos falar de negócio também. E é transformador, tá? Então, vai ser um prazer ter você lá. Manda um direct pra gente, eu chamo na bio. As meninas também da equipe estão aqui, ó. Rosiane, tá, Elaine? Depois você tenta se conectar com ela para que ela possa vir fazer parte do evento, tá bom? O espaço não é muito grande, eu preciso, inclusive, de espaço para trabalhar com as mulheres, então as vagas são realmente limitadas. E quando eu falo isso, não é marketing, é verdade, as minhas alunas sabem disso. Eu gosto de ter espaço de trabalho, então a gente não abre muitas vagas, tá? Metade dessa sala já é preenchida por minhas alunas e a outra metade por mulheres novas, tá? Então, garante o seu lugar, vai ser um prazer ter você. Certo, minhas queridas? Até quinta-feira que vem e continue acompanhando os conteúdos. Um beijo para vocês. Excelente quinta-feira.